Olá, sou o Dr. Roberto Limonge, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Sou um médico oftalmologista que me dedico à cirurgia das pálpebras há mais de 20 anos. Nesse meio tempo, venho escrito alguns livros, tenho participado de pesquisas científicas na área, tenho orientado alunos do mestrado e doutorado na pós-graduação em Ciências da Saúde da UFG. E eu estou aqui hoje para falar algumas dicas e alguns cuidados para você que está pensando em ser submetido a uma cirurgia palpebral, seja ela estética, na maioria das vezes, ou até reconstrutiva. Acho que o ponto mais importante que as pessoas às vezes perguntam é sobre a dor. Então, posso dizer que a cirurgia palpebral é uma cirurgia totalmente indolor. Então, o paciente chega para a cirurgia e ele é submetido a uma anestesia local, porém com uma sedação intravenosa leve. Então, durante o procedimento cirúrgico, o paciente não fica acordado e não sente dor. Da mesma forma como é o pós-operatório. Normalmente, os pacientes não necessitam de tomar medicações para se tirar a dor nos dias após a cirurgia. É um procedimento que dura em torno aí de 1 hora a 1h30, dependendo se vai fazer as duas pálpebras superiores ou vai fazer as superiores associadas às inferiores, e muitas vezes a gente faz um lift da maçã do rosto. Então, de forma que terminado esse tempo, aí de 1h30, o paciente vai ficar numa sala de recuperação pós-operatória, recuperação anestésica, onde já se começam os cuidados, dentre eles o mais importante são as compressas geladas, para se evitar o edema e inchaço no pós-operatório. E depois de uns 30 minutos nessa sala, o paciente vai para o apartamento, onde ele fica aí por volta de 1 a 2 horas no máximo, se recuperando da anestesia, vai fazer uma alimentação leve, vai continuar com as compressas, e após esse tempo o paciente está pronto para sair da clínica andando e, mais importante, enxergando, porque a gente não coloca curativo para se tapar os olhos. Em relação aos cuidados antes da cirurgia, normalmente a gente pede exames para ver como está as células do sangue, principalmente a coagulação sanguínea, e também um eletrocardiograma simples do coração. Isso para pacientes que não têm nenhuma doença pregressa. Para pacientes que têm algum tipo de cardiopatia, nós pedimos uma avaliação, um risco cirúrgico do cardiologista. Além disso, é muito importante se falar das medicações que o paciente toma. Alguma delas, que faz uso diário, alguma delas a gente precisa de retirar antes da cirurgia para evitar, por exemplo, sangramentos. O mais comum é o AS, muitos pacientes cardiopatas tomam remédios para serralhar o sangue, então isso interfere no pós-operatório. Muitas das vezes a gente tem que suspender algum desses medicamentos. E às vezes até fitoterápicos, muita gente não sabe, mas fitoterápicos como ginkgo biloba, até a própria cáscara sagrada, eles devem ser retirados da suplementação alimentar pelo menos 1 semana antes desse tipo de cirurgia, para se evitar sangramentos no pós-operatório. Além disso, a gente frisa bastante cuidado com as compressas geladas. Como eu disse, logo após a cirurgia, dentro do centro cirúrgico, a gente já começa a fazer as compressas geladas, depois no apartamento, e antes do paciente sair da clínica, ele ganha uma máscara em gel, para que em casa, pelo menos nas primeiras 24 horas, ele continue fazendo essa compressa por 10 minutos de hora em hora. Fora isso, falando de cuidados pós-operatório, o paciente, muitas das vezes a gente prescreve colírios lubrificantes, às vezes colírios com antibiótico e anti-inflamatórios, pomadas que ele vai passar no local da cicatriz para se evitar infecção, e essas mesmas pomadas são cicatrizantes, ajudam na cicatrização. Em alguns casos seletos a gente receita por via oral algum tipo de anti-inflamatório. É uma cirurgia de retorno muito rápido às atividades. Hoje a gente não usa mais o bisturi convencional para se fazer esse tipo de cirurgia. A maioria das vezes a gente utiliza o laser de CO2 para se realizar os cortes,
Com isso a gente tem um sangramento mínimo e um inchaço também muito pequeno. Dessa forma, com uma semana a gente consegue retirar os pontos no consultório e é uma cirurgia que não interfere hora nenhuma na visão. Mesmo nas primeiras 24 horas, caso o paciente queira, ele pode ir para um computador, pode realizar a leitura de um livro, pode fazer suas atividades normais dentro de casa. Lembrando sempre também que deve-se evitar o sol na primeira semana, principalmente, e nos casos de praia, clube, a gente orienta em torno de um mês se evitar esses locais. Então, para finalizar, gostaria de dizer que a cirurgia das pálpebras é um procedimento seguro, indolor e sem a necessidade de internação. Caso você ainda tenha alguma dúvida a respeito do procedimento ou dúvidas burocráticas a respeito de orçamentos, cuidados, exames pré-operatórios, você pode entrar em contato em um dos nossos telefones com as nossas secretárias ou até retornar comigo aqui no consultório e também pode acessar um dos nossos sites onde vocês vão encontrar mais vídeos onde eu falo a respeito do passo a passo desse tipo de cirurgia.